Fugindo da felicidade. Na manhã seguinte, lá estava Humberto, bastante nervoso, dentro de seu carro e na frente da casa de Lívia. Ao vê-la sair, sentiu uma gota de alívio, embora ainda estivesse muito apreensivo. Ela entrou no veículo, cumprimentou-o com extremo constrangimento. "Tudo bem com você?" Ele quis saber. "Tudo", respondeu com voz baixa e sem encará-lo. Além disso, nada mais foi dito durante todo o longo trajeto até a empresa. Após estacionar o automóvel e desligá-lo, ela comentou: "Humberto, gostaria de te pedir um favor." "Claro." "Vamos esquecer tudo o que conversamos, até porque não houve absolutamente nada entre nós." "Nada? A não ser um grande sentimento que está nos devastando." "Ora, pelo amor de Deus, Lívia, não podemos negar o que sentimos um pelo outro." "Podemos sim." "E o que você vai fazer para me esquecer? Me diz." "Vou me casar com o Rubens," avisou friamente. "Você não o ama. Está com medo dele." "Medo não," reagiu. "Estou apavorada. Você não sabe. Não imagina o que é viver aterrorizada. É o que eu vivo. Nunca sei o que faço. Nunca sei como agir por causa dele." "Eu não acredito no que estou ouvindo." "O seu irmão nos mata. Você não sabe como ele é de verdade. Ele me venceu." Chorava enquanto desabafava. "Maldito foi o dia em que eu aceitei o convite dele para sairmos. O dia em que aceitei namorá-lo. O seu irmão não é normal. Ele me ameaça, me agride e depois age como se nada tivesse acontecido." "Se ele faz isso agora, depois do casamento, vai ser pior." "Talvez não. Talvez se sinta mais seguro. Além do mais, não estou suportando a pressão. Você não pode me ajudar. A sua vida não está melhor do que a minha." Ele suspirou fundo, recostou-se no banco, fechou os olhos e murmurou: "Já pensei em fazer uma loucura e..." "O quê?" "Matar o meu irmão," confessou no mesmo tom. "Ficou louco? Eu não esperava ouvir uma insanidade dessa de você." "Eu não sei o que fazer, Lívia." "A princípio, vamos nos afastar," pediu mais calma. "Não, por favor," falou parecendo implorar. "Se fizermos isso, vamos levantar desconfiança." "Então siga sua vida que eu sigo a minha e não tocamos mais nesse assunto." Após pequena pausa, chamou-o. "Vamos entrar? Não podemos ficar mais tempo aqui." Depois lembrou: "Apesar de não ir para a faculdade hoje, não vou voltar com você, pois o Rubens veio me buscar." "De moto?" "Não sei, talvez." Sem qualquer outro comentário, Humberto abaixou o olhar e ambos desceram do carro e foram para o elevador. Estava sendo bem difícil conciliar todos aqueles acontecimentos. Os dias passavam, até que Humberto se encontrou com Sérgio no centro espírita. O amigo percebeu que ele se encontrava nervoso e quase não prestava atenção na palestra. No final da sessão, observando Humberto muito quieto, Sérgio se aproximou, perguntando: "E aí, como estão as coisas?" "Tem certeza de que quer saber?" "O que está acontecendo, Humberto?" perguntou, preocupado. O amigo contou tudo o que havia acontecido e que lhe afligia. "Grávida? A Irene?" exclamou Sérgio, sussurrando pela surpresa. "É, está", confirmou desanimado. "Eu até passei mal por causa disso.
precisei ir ao médico lá na empresa. Senti algo tão estranho, parecia que eu ia morrer. Agora já estou melhor, já estou bem. E o que pretende fazer? Não posso abandonar um filho, porém estou contrariado em ter que me casar com ela. Eu não sei o que fazer. Sabe, não estou muito bem. Até cheguei mais cedo, hoje, aqui no centro, para me propor um tratamento de assistência espiritual com passes. Ando tendo ideias perturbadas e pensamentos confusos. Quer falar a respeito? Desabafar é bom. Lançando-lhe um olhar transtornado, Humberto confessou, quase sussurrando: Ando pensando em matar meu irmão. Sérgio continuou tranquilo e ele explicou: Não são só pensamentos. Não estou falando de uma forma simbólica, não. Eu venho sentindo um desejo, uma vontade que quase não consigo controlar. Você sabe o que é isso, não sabe? Sim, com certeza é uma influência exterior, espiritual, que está aproveitando as dificuldades e as circunstâncias para me levar ao desequilíbrio e fazer com que eu cometa uma loucura. Com isso, eu acabo com a minha vida. Você não imagina o que eu estou sentindo. A ideia é fixa, é forte demais. Sabe, outro dia eu estava lá em casa e depois de um telefonema da Irene, fiquei arrasado. Então, fiquei pensando e... O Rubens havia ido trabalhar de carro e a moto estava na garagem e... Bem, eu entendo um pouquinho de mecânica de moto. Entendo o suficiente para mexer no mecanismo e deixá-lo pronto para um acidente. Cheguei a levantar e ir à garagem e pegar a maldita moto e... Diante da pausa, Sérgio questionou: Você mexeu em alguma coisa? Não. Precisei me esforçar muito para não fazer nada. Depois, no outro dia, conversando com a Lívia, ela me contou que o Rubens iria buscá-la no serviço e talvez de moto. Fiquei em choque. Entendeu o que eu poderia ter feito? Mas não fez e nem vai fazer, afirmou firme. Estou nervoso, Sérgio, muito preocupado com a minha sanidade. As coisas estão acontecendo depressa demais para você, para o seu ritmo. São acontecimentos não agradáveis. Nada saiu como você queria. Faça assistência espiritual, não abandone o centro. E o que eu faço quando vier essa vontade insana de matar o meu irmão? Sabe fazer meditação? Sei. Medite todos os dias, centralizando o pensamento em tudo que for bom, próspero e de Deus. Quando essas ideias surgirem, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e leia-o. Se não tiver o livro à mão, ore mesmo, enfatizou. Entendeu? A prece, a oração, é a única e a maior arma que temos contra qualquer força ou pensamento negativo. Quando você tiver essa vontade, essas ideias ou outras que são incompatíveis ao seu grau de evolução, perca alguns minutos orando. Vou fazer isso. A aproximação de Débora os interrompeu e o rosto de Humberto desanuviou ao vê-la sorridente, desfilando com a avantajada e bela barriga. Não olhem para mim desse jeito, brincou ela. Hoje eu não demorei. E como está Lariel, Débora? Quis saber Humberto, sorrindo. Bem sapeca, fazendo a maior bagunça, disse rindo. Não sei com quem ela está brincando o tempo todo. Só sei que o playground está pequeno demais. Eles riram e Humberto perguntou enquanto caminhavam para o estacionamento. E
quanto ao nome Lariel, é um nome muito bonito, porém diferente. Eu nunca o ouvi antes. Quem escolheu esse nome? Foi o Sérgio. Até hoje eu não sei onde ele arrumou esse nome. Quando eu disse que estava grávida, ele afirmou que seria uma menina, que se chamaria Lariel. A verdade é que eu ouvi esse nome em um sonho, eu acho, explicou Sérgio. Não sei muito bem se eu estava dormindo ou desdobrado. Conversei com uma entidade linda. Não sei o que falávamos, mas a conversa me fez muito bem. Me deu forças e bom ânimo. Então, pelo fato do nome ser bonito, em homenagem a essa criatura maravilhosa e por ser o primeiro nome que surgiu à minha cabeça, eu escolhi Lariel. A princípio, até pensei que essa entidade estivesse reencarnando. Por esse sonho ter sido antes da gravidez, não acha que era realmente a sua filha conversando com você antes da concepção? Tornou o amigo. Por isso pensei que fosse ela, mas depois tive a certeza de que não era. Essa entidade nobre com quem sonhei ainda está na espiritualidade. Como tem certeza? Perguntou Débora. Porque sonhei com ela novamente depois que você ficou grávida. Sorrindo, tornou a dizer: é um nome muito bonito e uma homenagem a quem me ajudou muito. Eles não podiam ver, mas naquele momento, na espiritualidade, seus mentores e outros amigos os acompanhavam. A nobre entidade Lariel, sempre com indizível serenidade e amor, aconselhou o companheiro. Querido Nelson, será preciso trabalho incansável e assídua atenção da sua parte para com o seu protegido. Haverá uma força mental cruel para influenciar Humberto contra o irmão. Isso já começou e vai aumentar. O objetivo é trazer angústia e inúmeros tormentos. Sérgio estará atento e pronto para ajudar o amigo conforme prometeu, avisou Wilson. Ele é muito sensível às nossas inspirações. No entanto, nem sempre está próximo de Humberto. Será preciso muita vigilância. Humberto acordou, porém ficou algum tempo deitado. Estava tomado por um grande cansaço, mas com convicção pensava: uma coisa agora está clara para mim. Farei tudo o que eu preciso, antes que cause mais danos às pessoas à minha volta. Não é pelo fato da Lívia não querer nada comigo que eu vou deixar de pensar nela. O que eu não posso fazer é trair o meu irmão. Não posso trair a minha consciência. Prefiro sofrer por me afastar de Lívia, mesmo gostando tanto dela, a ficar dias e noite pensando no que fiz contra o Rubens. Se for para ela ficar comigo, eu a teria conhecido primeiro. Como poderei viver bem comigo mesmo com o remorso de tirá-la do meu irmão? E se ele fizer algo contra a Lívia, como diz? Como viverei com isso? Além de tudo, como é que vou abandonar um filho e ser feliz? Nunca poderei ter paz na consciência sabendo que renunciei um filho que me foi confiado. Se eu soubesse de algo sério ou grave no comportamento da Irene, seria diferente. Ela precisará que eu esteja ao seu lado, precisará do meu apoio. Não é justo que eu a abandone. Está decidido. Farei o que preciso fazer e pronto. Vou procurar a Irene e resolver essa situação hoje. Bem mais tarde, na casa da tia de Irene, Humberto sentou-se frente à namorada, como se estivesse curvado pelo peso de uma infinita e profunda tristeza. Forçando-se um meio sorriso, explicou: eu demorei a te procurar porque precisei pensar muito.
Ultimamente, tudo ficou meio estranho entre nós e eu não sabia o que fazer. Por isso decidi me afastar de você. Acho que o nosso namoro caiu na rotina, Humberto. Pode ser isso. Na verdade, Irene, eu ainda não estou muito bem, mas quero tentar novamente. Afinal, temos um filho a caminho e ele pode nos dar ânimo e uma vida nova. Sentando-se ao lado dele, ela o envolveu num abraço forte. Recostando o rosto em seu peito, disse aliviada: Ah, Humberto, como estou feliz! Meu amor, isso vai passar. Você vai ver, é uma fase, um momento ruim. Abraçando-a com carinho, ele afagou-lhe os cabelos e beijou-lhe a testa. Sentiu-se apiedado por vê-la tão feliz. Imaginou como a estava magoando, principalmente naquele estado tão sensível, por causa de sua distância e falta de notícias. Acariciando-lhe o rosto, ele sorriu levemente e avisou: Eu prefiro que não fiquemos noivos. O que você acha de marcarmos a data do casamento logo? Acho ótimo! Quase gritou de alegria. Então, na segunda-feira, podemos providenciar isso. Tudo bem? Tudo? Estou tão feliz, meu amor. Te amo muito. Beijaram-se longamente e ela propôs: Vamos contar para minha tia, para sua família. Vou ligar para os meus irmãos. Como quiser. Contou para sua mãe? Não, eu queria conversar com você antes. Vamos até sua casa contar para eles? Vamos sim, concordou, conformado com seu destino. Ah, se amanhã vamos ao cartório marcar a data do nosso casamento, vamos aproveitar para dar uma olhadinha naquele apartamento de que te falei? Eu queria tanto que você visse, falou com voz mimada. Tenho certeza que vai adorar. Tudo bem, vamos sim. O tempo foi passando. A notícia sobre o casamento de Humberto e Irene deixou alguns surpresos e outros com grandes expectativas. Ao saber, Lívia foi invadida por um frio cortante, como se não lhe restasse mais esperança alguma de felicidade. Ela e Humberto continuaram indo juntos para o serviço, pois Rubens queria assim. Sentindo inseguro, disse a ela que se não fosse trabalhar junto com seu irmão, seria por haver algo entre os dois e que confabulavam contra ele. No entanto, nem Humberto ou Lívia tocavam no assunto. Ele encontrou Lívia sozinha, na cozinha da casa de sua mãe, e somente depois de muito pensar, perguntou: Como estão as coisas? Caminhando. E você e o Rubens, como estão? Seus olhos lacrimosos o encararam firme, e fazendo-se forte, contou: Não estou suportando ficar mais com ele. Preciso dar um jeito, ou... O que está acontecendo, além do que eu já sei? Brigamos muito, não aguento ficar mais ao lado dele. Sentindo o coração apertado, queria abraçá-la, envolvê-la, mas não podia e permaneceu sentado à mesa ao comentar: Lívia, talvez só eu possa te ajudar. Se você quiser, lógico. O quê? Como diretor na empresa, eu posso conseguir sua transferência para a filial do Rio de Janeiro ou do Ceará. Não contaremos para ninguém. Você simplesmente pega suas coisas e vai embora. Será o mesmo serviço, o mesmo salário que dará para os seus gastos. Depois de instalada, se quiser avisar os seus pais, tudo bem. Pela distância, o Rubens não vai poder fazer nada com você. Acabou. Mas e você, Humberto?
Não foi você mesma que me alertou sobre as minhas responsabilidades para com meu filho? Vou me casar agora, Lívia. Não posso fazer mais nada por você além disso. Não estou te pedindo nada. Não confunda as coisas. Eu quis dizer que... Ela perdeu as palavras. Não sabia o que dizer. Sofria ao pensar que Humberto iria se casar. Sério, falando friamente, ele perguntou: O que você me diz da transferência? Eu aceito. É o que eu quero. Se puder fazer isso por mim, serei eternamente grata. Mas que ninguém desconfie. Pode ser? Pode, isso eu consigo, falou com gravidade no tom da voz. Os seus olhos verdes expressavam uma tristeza sem fim, enquanto se nublavam pelas lágrimas que brotavam. Disfarçando a amargura, ainda comentou: Amanhã vou dar um telefonema e depois conversaremos. Perdoe-me por não poder fazer mais nada por você, além disso. Você está fazendo muito, nem imagina. Eu só quero que seja muito feliz. Subitamente, a voz macia de Neide ecoou firme, assustando-os. Vocês estão cometendo a maior burrada de suas vidas. O que é isso, Neide? Do que você está falando? Perguntou Humberto, parecendo bem irritado. De vocês dois. Como podem abrir mão da felicidade e do amor por causa de criaturas tão mesquinhas como a Irene e o Rubens? Neide, por favor, pare com isso, pediu Lívia, amedrontada. Só porque estou falando a verdade, vocês me mandam parar? Olhem para vocês dois, estão apaixonados. Lívia, o Rubens não te merece. E quanto a você, Humberto, acredita que a Irene é tudo com que sonhou? Tem certeza que é com ela que quer viver o resto da sua vida? Cai na real. Fique quieta, Neide, pelo amor de Deus. Se alguém te escuta, pediu Lívia, desesperada. Isso não pode ficar assim, exclamava a irmã, inconformada. Humberto aproximou-se e, frente a ela, ordenou bem severo: Cale a boca, Neide. Você ainda vai me arrumar uma grande confusão com o que está dizendo. Pare! Um murmurinho os fez ficar atentos. Era a aproximação de Irene e Dona Aurora, que conversavam pelo corredor, antes de chegarem à cozinha. Ao ver Humberto, Irene abriu um sorriso. Aproximou-se, beijou-o e anunciou: Oi, amor. Eu passei aqui só para pegar com você o cheque para pagar o pintor. Combinamos que você daria um cheque seu e o pintor já está terminando o serviço. Olhando para as outras, contou: Nosso apartamento está lindo. Ainda bem que o proprietário anterior teve bom gosto com a escolha dos armários planejados que deixou. Já está todo mobiliado? Perguntou Lívia com simplicidade, tentando disfarçar o nervosismo de pouco antes. Sim, está. Só faltam as cortinas. Essa semana chegam os tapetes e a mesa da sala de jantar. Ontem entregaram os sofás. Humberto nem viu ainda. Neste fim de semana vamos lá, para vocês conhecerem. Combinado? Vamos sim, filha. Eu gosto de ver casa nova, disse Dona Aurora. Falta pouco tempo para o casamento, hein? Os convites estão prontos? Os convites estão na gráfica ainda, mas o grupo de convidados é bem pequeno. Virando-se para Humberto, Irene perguntou: Você queria chamar o Sérgio para ser seu padrinho? Falou com ele? Ainda não. Vou falar. Não demore. Convite de última hora não é bom. Em seguida, Irene avisou: Já é tarde, preciso ir.
Faz o cheque para mim, Humberto. Sem qualquer empolgação, ele foi até o quarto e Irene o seguiu. Quando o assunto era referente ao seu casamento com Irene, Humberto precisava se esforçar muito para expressar leve sorriso. Uma angústia o envolvia, sempre que pensava em sua união com ela. Contudo, não poderia fazer mais nada. Já estava resolvido. Consequências de uma traição. Era sábado à tarde, quando Humberto, atendendo a um desejo sincero, estava na casa de Sérgio, convidando-o para ser seu padrinho. Será uma cerimônia simples, onde o juiz de paz celebrará o casamento no próprio salão. Haverá cerca de 60 convidados. Você disse que a Irene é católica? Ela não quer se casar na igreja? Sou eu que não quero casar na igreja. Se eu deixasse pela Irene, o nosso casamento teria até carruagem, puxada por cavalos brancos. Já estou deixando que faça tudo o que quer no apartamento, que ela decorou com maior luxo, mas quanto à cerimônia, não quero nada extravagante. Breve pausa, olhou para Sérgio e perguntou com leve sorriso: E aí, vocês aceitam ser meus padrinhos? Lógico, cara, sem dúvida, afirmou o amigo com largo sorriso. Fiquei muito feliz com o convite, Humberto. Nossa, adorei saber de sua consideração por nós. Mas tenho uma preocupação. Que preocupação? Débora? Será que eu não estarei no hospital nessa data? Ah, não brinca, surpreendeu-se Humberto. Não tem problema. A Débora fica no hospital e eu vou ser o seu padrinho, brincou Sérgio. Engraçadinho, ela reclamou, brincando. Virando-se para a esposa, Sérgio a abraçou, comentando: Acredito que dê para você ir, sim. Só se ela resolver chegar antes. Voltando-se para o amigo, avisou: Pode contar conosco. Ficaremos felizes em sermos os seus padrinhos. Mas ficarei alerta. Caso a Lariel resolva chegar antes, já deixarei outros de sobreaviso. Sorriu de um jeito maroto. Quem? Quis saber Débora. O Tiago e a Rita. Eles vão gostar, exclamou Sérgio. Tenho muitos conhecidos, mas amigos, afins, pessoas que eu considero mesmo, só tenho vocês. Ficamos contentes com isso. Também consideramos muito você, disse Sérgio. Débora se levantou, informando: Vou fazer um cafezinho para nós. Aproveitando-se de sua ausência, o amigo perguntou: Tem certeza de que é isso que quer, Humberto? Na verdade, eu não queria isso, você sabe. Mas é o que eu devo fazer. Não posso abandonar um filho. Se a Irene me desse motivo para isso, seria diferente. Do contrário, jamais eu teria tranquilidade. Alguns segundos e comentou: Eu e a Lívia não temos nenhuma chance. Para ajudá-la, estou cuidando de sua transferência para a filial do Rio de Janeiro. Assim, ela ficará longe do Rubens. E longe de você também. Isso será bom para nós dois. É verdade. Mas o que me preocupa é pensar por quanto tempo você irá suportar ficar ao lado de alguém que não ama. Você terá de ser forte. É isso o que peço a Deus. Muita força. Eu estava lendo no Evangelho sobre o dever e sei que preciso cumprir com meu dever moral. Vamos lembrar que o Evangelho nos ensina que o dever é a lei da vida, mas também diz que o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Sabe, eu adoro a Débora.
Acho que se nós não estivéssemos juntos, eu não ficaria com mais ninguém. No seu caso, há um filho comprometendo qualquer decisão que tome a respeito de ficar com a Lívia. Será que é justo você sacrificar a sua vida íntima por ele? Esse filho me chama a responsabilidade. Se não fosse por ele, eu não iria me casar com a Irene, de jeito nenhum. Não acha que mais tarde poderá se arrepender e se separar? Isso não será pior para todos? Estou fazendo o que acho certo agora. Não consigo pensar no futuro. Sérgio não disse nada, mas lamentava tudo o que estava acontecendo na vida de Humberto. Encarnados desconheciam a verdadeira e sincera amizade espiritual de longos anos. Sérgio queria ajudá-lo, porém não sabia como. Em seu íntimo estava contrariado com tudo. Ele sentia que os acontecimentos não deveriam ser naquela ordem. Nada poderia dizer para não deixar o amigo ainda mais triste. A campainha tocou, estridente, e logo se ouviu a voz de Rita com os 2 filhos e Tiago, que a ajudava. O irmão de Sérgio, que tinha as chaves do portão, entrou avisando: "Cheguei!" "Entra, Tiago", pediu Sérgio. Já na sala, eles se cumprimentaram e Rita, sem rodeios, colocou Daniel no colo de Humberto e exclamou, sorridente: "Segura esse, que eu não aguento mais." Jogando-se no sofá, ainda falou: "Meus braços estão em frangalhos. Quando não é um, é o outro que quer colo." Humberto brincava com um garotinho esperto e risonho ao perguntar: "Como vocês os conhecem? São idênticos." Largada no sofá, ela explicou: "Amarramos uma fitinha no braço do Rafael. Veja." Erguendo a manguinha da blusa do menino, que estava no colo de Sérgio, mostrou: "E usamos um caderno para anotar e controlar tudo o que damos ou fazemos para eles. Mesmo assim, muitas vezes, cheguei a dar de mamar para um 2 vezes, e só desconfiava depois que o outro começava a gritar de fome, e o que estava comigo não queria mamar. E quanto a dar remédios e vitaminas, faço a maior confusão, é uma loucura. Não sei se Deus me deu um presente ou um castigo." Riu. "Deus te ama tanto, Rita, que agora virão 2 meninas, você vai ver", disse Sérgio. Jogando uma almofada nas costas do cunhado, Rita falou séria e quase nervosa: "Vira essa boca pra lá." Levantando-se, foi para a cozinha, parecendo zangada. "Ô, Sérgio, não fala isso não. Ela fica uma fera e desconta em mim", reclamou Tiago, indo atrás da esposa. Sérgio riu com gosto e comentou: "É que os gêmeos ainda não têm 1 ano e Rita está desconfiada de que está grávida de novo." "Uau!" divertiu-se Humberto. "Até eu ficaria uma fera", brincou. "Semana que vem ela vai ao médico para ter certeza. Vamos aguardar", explicou o outro, ainda sob o efeito do riso. Os dias foram passando. Irene rapidamente agilizava tudo para o casamento. Os convites já haviam sido entregues e o apartamento decorado ao seu gosto. Humberto estava mais calado a cada dia, mergulhado em seus próprios pensamentos que não ousava dividir com alguém. Algumas vezes em que levou Irene até a casa de Sérgio ou foram juntos ao centro espírita, o amigo reparou que Humberto praticamente não conversava. Sempre quieto, parecia alheio a tudo à sua volta. Lívia e Humberto não ousavam conversar mais sobre o assunto. Limitavam-se, no máximo, a falar de sua transferência para o Rio de Janeiro ou alguns assuntos de serviço.
não poderiam deixar que Rubens desconfiasse de nada. Por isso, o tratavam normalmente. Aliás, Humberto pouco conversava com seu irmão. Faltava menos de uma semana para o casamento. Humberto havia ganhado alguns presentes dos colegas de serviço. Não querendo levar os pacotes para casa, decidiu ir até o seu apartamento e deixá-los lá. Já havia passado mais de uma hora do fim do expediente e se surpreendeu ao ver Lívia esperando, no hall, o elevador. Ainda está aqui? Eu tinha que adiantar um serviço e, como não tenho aula, pois emendaram por causa do feriado amanhã, resolvi ficar até mais tarde um pouquinho. O Rubens não vem te buscar? Não, nem avisei que não vou à faculdade hoje. Posso te levar, mas preciso passar antes no apartamento para deixar uns presentes lá. Quer uma carona? Aceito, sim, vamos. Estavam no prédio onde ficava o apartamento de Humberto. Lívia desceu do carro, propondo-se ajudá-lo com os presentes. Agradecido, aceitou. No hall, a moça aguardou que ele abrisse a porta. Ao entrarem, para estranheza dele, havia um abajur aceso na sala e uma claridade vinda da suíte do casal, indicando alguém lá. Olhando para Lívia, pediu com simplicidade: venha, coloque os pacotes ali, sobre a mesa, por favor. Mostrou. Em seguida, comentou falando baixo e cismado: tem alguém aí. Será que é a Irene? Sem demora, Humberto foi à direção da suíte. Lá, encontrou Irene e Rubens deitados, juntos, em um momento bem íntimo. Ao percebê-lo, Irene deu um grito e exclamou: Humberto! Ai, meu Deus! Ele ficou em choque, incrédulo, parado à porta e sem conseguir se mexer, enquanto Lívia permanecia ao seu lado. Espere, vamos conversar, pediu Rubens, espantado, cobrindo-se. Ao vê-los, Lívia levou a mão à boca, abafando o grito. Em seguida, o choro. Não suportando, ela virou as costas e saiu correndo. Atônito, completamente perplexo, Humberto pareceu ter dificuldades em se mexer e respirar. Um torpor o dominou e se sentiu tonto. Não ouvia mais nada do que era dito por eles. Entorpecido, precisou usar toda a sua força interior para não dizer nada nem reagir contra sua namorada e seu irmão. Hesitante, virou as costas e saiu, à procura de Lívia. Sua visão estava turva e não escutava direito. Chegando à garagem, ele encontrou Lívia, agachada e encostada à porta do carro, chorando muito. Humberto tremia. Com a respiração alterada, sentiu a tontura dominá-lo e acreditou que não fosse suportar. Fechando os olhos, pensou em Deus e pediu forças. Em seguida, curvando-se, segurou no braço de Lívia, que se esvaía num choro compulsivo, e a forçou se levantar. A jovem o abraçou com força, escondendo o rosto. Não demorou e ele pediu, ainda confuso e com voz vacilante: entre no carro, vamos sair daqui. Humberto mal prestava atenção ao que fazia. No trânsito, dirigia automaticamente. Ele não sabia como agir, não conseguia organizar as ideias. Enquanto isso, lágrimas começaram a correr em seu rosto e um sentimento doloroso de indignação o dominava. Não esquecia por um segundo a cena que presenciou. Aquilo foi muito cruel. Estava revoltado. Como alguém normal poderia ter a capacidade de trair o próprio irmão daquele jeito? No seu quarto,
na sua cama. Não acreditava no que havia acontecido. Se por acaso Lívia não tivesse visto tudo, Humberto duvidaria da própria sanidade. Como alguém como a Irene, que o conhecia há tanto tempo, pôde fazer aquilo com ele? Ela sabia, sentia que ele estava se casando contrariado e por causa do filho que ela esperava. Por que o obrigou a tanto e em tão pouco tempo para ficarem juntos se não o amava? Nunca viu tanta hipocrisia, tanta mentira junta. Há quanto tempo o traía? Com quantos outros mais? Sua mãe bem que falou que Irene era muito liberal. Até levantou a dúvida sobre o filho não ser dele. Pensamentos mórbidos o dominavam. Acreditava que ela será a ocasião propícia para matar Rubens e Irene. Deveria ter reagido. Seria a oportunidade de vingar-se da traição dos dois. Vingar-se de tudo o que o irmão fez para Lívia. Arrependia-se por não ter reagido contra eles. Seria a hora certa. Nesse instante, espíritos sem instrução e que desejavam promover toda a série de mal e discórdia rodeavam-no. Vamos, mate os dois, ainda dá tempo, vai, volta lá. Insuflavam ininterruptamente os espíritos cruéis. Não seja covarde, volta lá, acaba com os dois. Humberto sentia-se confuso, desorientado e com muita raiva. Subitamente parou o carro, deu um soco forte no volante e vociferou. Vou voltar lá. Vou acabar com aqueles dois. Não, por favor, Humberto, pediu Lívia em desespero. Virando-se para ela, trazia no olhar um brilho estranho, ao mesmo tempo que uma dor, uma mágoa o corroíam. Com voz grave e rouca, murmurou entre os dentes. Vou sim, vou matar aqueles dois. Não! Ela gritou, determinada, segurando-lhe a mão que ia ligar o carro novamente, e falou firme. Humberto, por favor, me escuta. Ele a encarou com olhos vidrados e ela continuou. Você teve mais decência, mais dignidade em ter deixado os dois lá. Não se iguale aos dois, não seja tão baixo. O que fizer agora pode se voltar contra você. Não perca a razão, o caráter. Eles não podiam fazer isso comigo. Íamos nos casar no sábado. Não acredito no que eu vi. Ele tremia e suava frio. Estava transtornado. Após alguns segundos, lembrou. Eu não amo a Irene, mas ia me casar pelo meu filho. Eu ia abrir mão de toda a minha vida por isso, e ela sabia. Desde quando os dois estão juntos? Será que esse filho é meu? Lívia, em lágrimas, abraçou-o, puxando-o para junto de si, e Humberto debruçou-se em seu ombro, abafando o choro. Ela não disse nada. Entendia o seu desespero. Sabia o quanto ele estava sofrendo e qualquer coisa que falasse provocaria mais dor. Longo tempo se passou e os dois continuavam em silêncio. Abraçado ao volante, através dos vidros do carro, ele olhava para o céu escuro, coberto por longas nuvens, carregadas por um vento gelado. Ainda sentia faiscar no peito um ódio mortal, nascido da indignação. Ela experimentava um enfraquecimento, algo que esgotava suas forças. Estava exausta e incrédula com o que acontecia. Finalmente, Humberto a olhou e perguntou sério. O que você vai fazer? Não posso mais encarar o Rubens. Nunca mais quero vê-lo. Depois disso,
Eu o odeio tanto. Estou com nojo dele. A ideia de matá-lo não me sai da cabeça. Falava de um modo calmo, muito estranho, como se estivesse planejando algo. Se eu queria uma oportunidade para fazer isso, esse é o momento. Pelo amor de Deus, Humberto, pare com isso. Não fale assim. A lembrança dos dois juntos, na minha cama, não me sai da cabeça e... É lógico, acabou de acontecer. Eu também não esqueço. Estou sentindo algo estranho, Lívia. Não consigo me controlar. Ela virou-se para o rapaz, segurou com força suas mãos geladas e úmidas e com fala firme olhou em seus olhos como se invadisse sua alma e pediu: ore, por favor, ore. Faça a prece que Jesus nos ensinou. Algo apertava o coração de Lívia como se fosse um mau presságio. Ele recostou a cabeça no encosto do banco, fechou os olhos e orou, como ela pediu. Lágrimas corriam pelos cantos de seus olhos cerrados, e uma nuvem de dor pairava sobre o seu rosto pálido. Vez ou outra engolia a seco enquanto um soluço o estremecia. Passados alguns minutos, suspirou fundo, abriu os olhos e esfregou o rosto com as mãos. Olhou para Lívia por vários segundos, sem nada dizer. Ajeitou-se no banco, ligou o carro e falou decidido: Vamos embora. Eu vou para a sua casa. Não quero que fique sozinho. Estou preocupada com você. Lívia temia que ele retornasse ao apartamento e fizesse algo contra o irmão ou Irene. Queria acompanhá-lo para garantir que não praticasse qualquer loucura. Chegando próximo à sua residência, Humberto parou o veículo na rua. Não tinha vontade de abrir a garagem, muito menos de entrar. Não sabia se Rubens estaria em casa, nem como iria reagir ao ver o irmão. Era bem tarde da noite, sentia-se estranho, como se um cansaço dominasse. Debruçado ao volante, não dava importância à voz de Lívia, que pedia preocupada: Humberto, vamos entrar? Vamos conversar com sua mãe? Ela saberá nos aconselhar. Não é bom ficarmos aqui. A muito custo, ela o convenceu. Dentro de casa, ele entrou com modos estranhos. Passou por sua mãe e irmã, andando firme, sem encará-las ou cumprimentá-las. Dona Aurora e Neide não entenderam o que estava acontecendo. Ele não costumava agir assim quando chegava à sua casa. Ao contrário, Humberto era sempre alegre. Beijava-as e as cumprimentava sorridente. O rapaz foi para o quarto que dividia com o irmão. Dona Aurora, estranhando o jeito da moça e sua presença ali, perguntou: O que aconteceu, Lívia? Ela se sentou e começou a contar. Mesmo sob o efeito do choro e dos soluços impertinentes, contou tudo. No final, a senhora disse, horrorizada: Meu Deus, eu desconfiava disso, murmurou assustada, incrédula. Desconfiava e não me contou. Humberto gritou e com voz forte, pois havia chegado à porta e escutou sua mãe. Por que não me contou, mãe? Eu poderia estar enganada. É uma acusação muito grave. Calma, meu filho. Como pode me pedir calma? Como acha que estou me sentindo? Seja realista, Humberto. Foi ótimo isso ter acontecido. Você não gostava mesmo da Irene e ia se casar por obrigação, opinou a irmã. Cale a boca, Neide. Fica quieta. Você não sabe o que está dizendo, gritou ele, incontrolado. Sei sim.
Pode parecer o fim do mundo, mas ganhou a sua liberdade. Aliás, vocês dois estão livres, tornou a jovem. Lívia, sentada à mesa da cozinha, debruçou-se sobre os braços e chorou em silêncio, inconformada. Humberto, extremamente nervoso, não sabia o que fazer. Sentia-se mal, uma tontura o dominava. Precisou apoiar uma mão na parede para se segurar, sem que alguém percebesse, e recostou a testa no próprio braço. Repentinamente, um barulho de moto anunciou a chegada de Rubens. Humberto ergueu a cabeça e apurou o olhar febril em direção à porta. Seu belo rosto achava-se conturbado e sisudo, quase irreconhecível. A passos rápidos, apanhou uma faca grande de cozinha que estava sobre a pia e saiu, quase correndo, em direção da porta que dava para o quintal, depois para a garagem. Lívia, atenta e deduzindo o que poderia acontecer, bem ligeira, foi atrás dele. Ao chegar à garagem, Humberto encarou o irmão. Rubens estava pálido e nervoso. Ao ver a faca na mão do irmão, balbuciou: "Espera aí, cara, vamos conversar." Com voz grave, baixa e rouca, o outro respondeu, indo à sua direção: "Não tenho nada para conversar, desgraçado." Lívia segurou-se no braço de Humberto, enquanto gritava: "Some daqui, Rubens! Vá embora! Some!" Pondo-se na frente de Humberto, ela tentava segurá-lo, em vão. Humberto estava completamente transtornado, irreconhecível e sob grande influência espiritual inferior. Empurrando Lívia contra a parede, ele foi à direção do irmão, ao mesmo tempo que Neide e sua mãe tentavam segurá-lo pela camisa. Rubens ficou aterrorizado ao perceber que o outro se encontrava decidido. Rápido, o rapaz montou novamente a moto em que havia chegado, manobrou o veículo e partiu às pressas. Humberto sentiu-se muito mal. Teve a impressão de que iria desmaiar. Atordoado, parou por alguns instantes, mas não ouvia o que Lívia, sua mãe e sua irmã falavam. Abrindo a mão, deixou que a faca caísse ao chão. Tudo estava ficando muito confuso. Experimentava o rosto esfriar e as pernas amolecerem. Sem se importar, automaticamente foi para o seu quarto e jogou-se de bruços sobre a cama. Não sabia dizer quem estava ali, nem o que lhe diziam. Mesmo deitado, achava-se tonto, exausto. Não conseguia organizar suas ideias. Fechando os olhos, largou o corpo e entregou-se a um adormecimento, que não sabia dizer se era sono. A claridade do céu passava por entre as frestas da janela, deixando o quarto na penumbra. Humberto abriu os olhos lentamente e, virando-se, reconheceu o amigo Sérgio, sentado em uma cadeira ao seu lado. Sentia o corpo dolorido. Era difícil se mexer. Forçando-se, sentou-se na cama e verificou que dormiu com a mesma roupa que chegou. Havia se esquecido do dia anterior. No momento seguinte, pensou que havia tido um sonho ruim. Mas vagarosamente as lembranças surgiam com intensidade e ele não podia negar o que tinha acontecido. "Tudo bem, Humberto?" perguntou Sérgio com tranquilidade. "Não sei", balbuciou. "Tome este chá", pediu ao lhe oferecer uma caneca com a bebida fumegando. Foi a Lívia quem preparou. "Eu não quero, obrigado", respondeu confuso, sem entender por que o outro estava ali. "Bebe um pouco, vai", insistiu. "Não, estou enjoado e com a cabeça doendo. Não quero nada, obrigado."
Observando melhor o amigo, ele perguntou, após organizar um pouco os pensamentos: Você soube o que aconteceu? Eu soube pela Lívia e pela Neide, tornou Sérgio, sempre calmo. Não posso acreditar. Estou arrasado, confuso, dizia ainda atordoado. Desculpe-me. Não precisavam ter te chamado aqui por causa disso. Você deveria estar no trabalho e... Hoje é feriado. Esqueceu? Feriado? Hoje? Percebendo que o amigo ainda não concatenava as ideias, Sérgio decidiu conversar para atualizá-lo. Humberto, ontem o seu irmão... Pare, pediu rápido e nervoso. Não me fale nesse desgraçado. Quero que ele morra. Se ele aparecer na minha frente, eu o mato. Espere, Humberto. Ontem, depois que o Rubens saiu daqui, ele sofreu um acidente de moto. Observando-o perplexo, imóvel e parecendo prender a respiração, Sérgio continuou. O Rubens se chocou contra a lateral de uma carreta em alta velocidade. O impacto foi muito forte. Ele e a moto foram para baixo dessa carreta. Após algum tempo, ordenando os pensamentos, o mesmo não querendo considerar o que pudesse ter ocorrido, perguntou, murmurando: Como ele está? Em tom calmo e triste, o amigo revelou: O Rubens não sobreviveu. Humberto ficou confuso. Abaixando a cabeça, levou as mãos ao rosto, esfregando-o vagarosamente, permanecendo cabisbaixo. Mais uma vez, ele não acreditava no que estava acontecendo. Parecendo desorientado, indagou com voz trêmula: Onde está minha mãe? A sua mãe não se sentiu bem e a levaram para o hospital. Ela está em observação e sob efeito de tranquilizantes. A Neide está lá com ela. O seu pai está junto com o Tiago, cuidando de tudo para o funeral do seu irmão. Os seus primos, tios e tias estão vindo para cá. A Neide os avisou. De repente, Humberto, como que gemendo, sussurrou: Ai, meu Deus! Sérgio, me ajuda! Pediu com voz baixa e a respiração ofegante. Estou passando mal. Não sei o que está acontecendo comigo. Humberto foi levado ao hospital. Sentia-se como se estivesse vivendo um pesadelo, mas com alguns poucos momentos de lucidez. A cena de ver Irene e Rubens juntos era incessante, imutável. A vontade de matar o irmão vinha-lhe à cabeça constantemente. A lembrança confusa de quando foi à sua direção com uma faca, pronto para matá-lo, não o abandonava. Foi a última vez que o viu. O arrependimento transformou-se em uma dor profunda, desesperadora, cravada em seu peito de forma muito cruel, impiedosa. Acreditava que o seu desejo de matar Rubens tornou-se realidade pelas energias despendidas através de seus pensamentos, de sua vontade intensa. Após passar horas em observação, o médico de plantão resolveu interná-lo uma vez que nenhum medicamento o fazia melhorar. Humberto dizia sentir tonturas, formigamento nas mãos e nos pés, dor de cabeça. Apresentava contrações musculares e fortes tremores. No dia seguinte, ainda com os mesmos sintomas, negava-se a comer e largava-se sobre o leito hospitalar, trazendo o olhar perdido e olhos lacrimosos. De vez em quando, era dominado por crises de choro intenso. Só dormia sob o efeito de medicamentos e, estando acordado, o pouco que conversava era de forma incoerente, parecia desorientado. Sérgio,
muito preocupado com Humberto, foi à procura do Dr. Edson, médico psiquiatra e seu grande amigo. Foi também o seu professor na universidade e seu atual sócio na clínica onde trabalhava. Então, foi isso, Dr. Edson. O irmão pilotava uma moto e não se sabe como entrou sob as rodas de uma carreta. O acidente foi muito violento. O corpo do rapaz foi triturado. Ele teve morte instantânea. Quanto a Humberto, ele está internado há um dia e eu sei que essa internação não lhe fará muito bem. Está sob o efeito de medicação forte. De certa forma, sinto-me culpado, pois eu o levei ao hospital. Você fez o que era preciso. O seu amigo não estava bem e necessitava de socorro. Lembro-me dele no aniversário da Débora. Conversamos um pouco e ele me pareceu um bom rapaz. Olhando para Sérgio de um jeito desconfiado, o médico amigo perguntou, sorrindo: E então, Sérgio, em que eu posso ajudar? O que quer que eu faça? Se não for pedir muito, doutor, eu gostaria que o senhor fosse vê-lo, por favor. Acho que Humberto não deveria ficar internado. Posso vê-lo, sim, mas sabe que não posso interferir na opinião do médico que está tratando dele. Acredito também que esse tipo de crise não o deixe internado por muito tempo. Para ele ficar lá, o médico tem alguma suspeita. Algumas horas depois, Sérgio estava no quarto do hospital e ao lado de Humberto. Seus olhos abriam e fechavam vagarosamente e ele parecia alheio a tudo. Chamando Sérgio para um canto, o Dr. Edson explicou. Ele tomou uma medicação muito forte e hoje será impossível receber alta. Provavelmente nem amanhã irá para casa. Veja, ele passou por situações e conflitos que foram altamente estressantes. Com certeza é um distúrbio de estresse agudo. Dependerá dele, ou seja, de sua estrutura emocional, ficar bom o quanto antes ou não. Por que está sob efeito de medicamentos? Tremores fortes, violentos, contrações involuntárias, o que não é muito comum. Talvez devessem deixá-lo sem medicação por mais tempo e... Além disso, ele reclama de forte dor de cabeça, intensa dor no peito, desrealização e apresenta midríase. O que é midríase? Aumento dos diâmetros das pupilas. O médico está se precavendo. Entendo, disse Sérgio. Vai que o Humberto recebe alta e de repente tem um infarto ou um acidente vascular encefálico. O jeito é aguardar. Ele está sendo bem atendido. Alguns dias depois, Humberto recebeu alta e estava em casa. Pouco falava. Quando lhe faziam perguntas, limitava-se a dizer sim ou não. E havia momentos que nada respondia, deixando o olhar triste, perdido. Preocupado com um amigo, Sérgio foi visitá-lo e Neide contou. Ele não se alimenta. Hoje, com muita dificuldade e depois de muita insistência, tomou meia xícara de café com leite e nada mais. Fica deitado o dia inteiro. E é só olhar para ele por algum tempo que podemos vê-lo chorar. Você vai ver. Não se barbeia, não se cuida. E sua mãe, como ela está? Arrasada. Fica meio perdida, chora. Acho que não entrou em depressão ou não ficou pior, porque tem de cuidar do Humberto. A Débora tem vindo aqui e conversado bastante com a minha mãe. Além de fazer companhia para ela quando eu não estou aqui. Minha mãe se distrai com ela. Sua mãe e o Humberto conversam?
Ela entra lá no quarto e fica horas falando, contando coisas corriqueiras. Mas eu percebi que não conversam sobre o Rubens ou a Irene. Nem ele diz nada. Posso vê-lo? Claro, Sérgio, venha. Ao chegar à porta do quarto, Neide deu poucas batidas e anunciou: Visita para você. Humberto pareceu fazer grande esforço para se sentar na cama, enquanto Sérgio, sorridente, adentrou falando: E aí, tudo bem? Como vai, Sérgio? Perguntou sem qualquer ânimo. Após oferecer uma cadeira para o visitante se sentar frente ao amigo, Neide pediu licença e saiu. Acomodando-se, o amigo respondeu: Estou bem, e você? Não me sinto bem. Estou com uma sensação estranha e muito ruim. Humberto sentiu o corpo dolorido e um cansaço dominava. Não suportando, inclinou-se para o lado e deitou novamente. De seus olhos fechados, lágrimas corriam pelos cantos. O médico prescreveu algum medicamento? Sim, murmurou, mas não está adiantando nada. Minha cabeça está pesada, me sinto tonto, confuso. Não consigo pensar direito, não consigo me concentrar. Sérgio olhou para o criado mudo e viu a caixa aberta, com a cartela de comprimidos à mostra. Curvando-se um pouco, pegou a medicação, olhou-a e depois a colocou no lugar. Em seguida, virou-se para o amigo e aconselhou: Você precisa sair deste quarto o quanto antes. Não consigo andar. Parece que vou desmaiar a qualquer momento. Sinto uma fraqueza e um frio percorre o meu corpo, principalmente no meu rosto. Minhas pernas ficam fracas, como se eu fosse cair. A sensação é de não ter mais o controle sobre mim. O espírito Wilson, mentor de Sérgio, aproximou-se de seu protegido, inspirando-o. Num impulso, Sérgio levantou-se, foi até a janela e a abriu. Virando-se para Humberto, pediu, firme: Vai, levanta. O quê? Vou fazer com você o que eu gostaria de fazer com todos os pacientes que me procuram nesse estado. Com eles, eu não posso fazer isso, só me limito a sugerir, aconselhar. Como você não é meu paciente, não vou passar vontade. Pegando-o pelo braço, ele o fez sentar e falou: Vamos lá, levanta. Você precisa sair daqui o quanto antes. Cama é lugar de dormir. Ficando aqui, você só estará à mercê de pensamentos negativos, alimentados por espíritos inferiores. Estou tonto, posso cair, falou desanimado. Acha que eu não consigo te segurar? Olha o meu tamanho, sorriu brincando. Como você já está de agasalho, é só pôr um tênis. Humberto despendia grande força para fazer qualquer movimento. O simples fato de pegar os calçados, para ele, era um grande sacrifício. Naquele momento em que decidiu agir, colocando tênis, o espírito Nelson, seu mentor, envolvia-o com grande fluxo de energia salutar. E sem saber por quê, Humberto obedecia ao amigo. Com voz fraca, ele falou: Estou avisando, Sérgio, não me sinto bem. Fique tranquilo, você está comigo. Já na sala, com uma bandeja nas mãos, Neide os olhava assustada, pois ia levar um café para eles. Sorrindo ao vê-la, Sérgio pediu: Você tem um pouco de leite para pôr nesse café? Seria bom Humberto tomar um café com leite antes de sair. Tenho sim, mas vocês vão sair? Vamos dar uma volta, tornou o amigo.
Um instante, disse a jovem, que não demorou e retornou à sala com uma xícara de café com leite. Olhando para o irmão, que havia se sentado no sofá, Neide ofereceu: Toma, vai te fazer bem. Será ótimo sair um pouquinho, está um sábado lindo. Humberto nada respondeu. Com enorme sacrifício, deu alguns goles na bebida e logo colocou a xícara sobre a bandeja. Sem deixá-lo se acomodar, o amigo convidou. Vamos logo, está uma tarde linda. Será bom tomar um pouco de sol. Em seguida, saíram. Enquanto andavam pelos quarteirões do bairro, Sérgio perguntou: Quando você retorna ao serviço? Na próxima terça-feira. Na segunda-feira tenho consulta médica. Não sei como vai ser. Por quê? Não tenho vontade de fazer nada. Tudo está sendo muito difícil. Como vou trabalhar assim? Parece que não consigo pensar direito. Como vou resolver situações lá na empresa? Diante da pressão que experimentou, do estresse que viveu e o súbito falecimento do seu irmão, é de se esperar que esteja assim. Mas veja, você está assim. Você não é e não ficará desse jeito. Isso é uma fase. Será? Lógico. Eu gostaria de acreditar nisso, mas o que sinto é tão intenso, é algo tão ruim. Sinto-me incapacitado, inútil, culpado. Culpado pelo quê? Humberto não respondeu, mas passado alguns minutos, pediu: Vamos voltar. Não estou me sentindo bem. Como quiser. Vamos sim. Chegando à sua casa, Humberto foi direto para o seu quarto e Sérgio o seguiu. Ao vê-lo se sentar na cama, falou com voz firme: Reaja, Humberto. Não pense que a cama vai acabar com esse estado. Ao contrário, quanto mais você ficar aí, mais retarda a sua melhora. Não consigo reagir. Consegue? Consegue sim. Breve pausa e perguntou: Você disse que se sente culpado. Culpado de quê? Você talvez não entenda, porque nunca desejou morrer, nem matar alguém. Eu queria matar o Rubens antes de vê-lo com a Irene. Eu sabia que o meu irmão não prestava, que saía com outras mulheres, que traía a Lívia. Só não sabia que traía a Lívia com a minha futura esposa. Quando os vi lá no apartamento, eu fiquei insano, louco. Nunca senti tanto ódio de alguém e... Lágrimas copiosas corriam em sua face e ele se calou. Qualquer ser humano normal sentiria ódio diante da mesma situação. Mas ele morreu. Estou confuso, desorientado. Reencarnamos com um compromisso, com vários propósitos, com diversos planos. O desencarne do Rubens nada tem a ver com seus desejos de matá-lo. Ou você se acha tão poderoso assim? Acredita que é só desejar uma coisa e ela acontece? Acredita que o seu ódio ou a sua vontade de matá-lo contribuiu de alguma forma para que ele morresse? Ora, Humberto, seja sensato. O outro secava o rosto com as mãos, procurando fugir-lhe o olhar. Algum tempo e comentou: Eu não paro de lembrar a cena dos dois juntos. Estavam se amando. Breve pausa e continuou: Fico pensando, desde quando isso vinha acontecendo? Será que aquela criança é meu filho? E se não for? Como saber? Eu ia terminar com a Irene, mas por causa da gravidez resolvi me casar. Ela acabou com a minha vida e... Sérgio o deixou desabafar.
Ao vê-lo mais calmo, parecendo exausto, desanimado, aconselhou: Levante, tome um banho que vai se sentir melhor. É estranho, mas depois de conversar com você, eu já me sinto um pouco melhor. Foi porque agiu. Tome uma atitude para sair desse estado. Caminhar, falar, fazer qualquer coisa vai aliviar a tensão. E é disso que precisa. Volte a realizar as suas tarefas de antes. Retorne à casa espírita. Você se afastou de lá, esqueceu? O outro nada disse, e ele reforçou. Agora vai, levante. Tome um banho e vá assistir televisão ou ler um livro. Não fique parado, nem se entregue a pensamentos decaídos. Eu sei que não é fácil, mas você pode e deve fazer isso, Humberto. O tempo, a vida, o mundo não vão parar só porque você está desse jeito. E é você quem precisará se tirar desse estado, porque foi você quem se colocou nele de algum jeito. Eu? Exatamente. Ninguém passa por uma situação de que não precisa. Nesta ou em outra vida, você fez ou deixou de fazer algo para hoje se colocar nessa situação. E digo mais, será nessa ou em outra vida que você precisará agir para sair desse estado. O amigo ficou pensativo e nada disse. Sérgio não quis sobrecarregá-lo com mais ideias. Acreditou que apenas aquelas palavras eram suficientes para sua reflexão. Logo, decidiu. Pense no que eu te falei. Agora preciso ir. A Débora está sozinha e eu já fiquei fora por muito tempo hoje. Obrigado por tudo. Senti-me melhor depois de sua visita. Não fique deitado, Humberto. Reaja. Pode deixar. Vítima de si mesmo. Os dias foram passando. Humberto não seguia as orientações prudentes do amigo. O quanto podia, ficava trancafiado em seu quarto, remoendo pensamentos inúteis. Esses pensamentos e sentimentos tristes e infelizes eram grandes geradores de energias inferiores. Sem que pudesse ver, fluidos pesarosos eram criados por ele mesmo. Tais substâncias espirituais rodeavam-no, chamando a atenção de espíritos simpáticos àquele estado psíquico, espiritual. Não demorou e Humberto, sem querer e sem perceber, atraiu a atenção de Adimar, um espírito sofredor que se deixou escravizar por estado emocional semelhante ao dele. Você sofreu como eu, lamentava o espírito Adimar, achegando-se a Humberto. Só você pode me entender. A vida não tem significado nem objetivo. Tudo o que fazemos se torna um fracasso. Eu fiz muita coisa errada quando tentei acertar, mas nada deu certo. Fui traído. Ela não valia nada. Sou um incapacitado, um inútil, igual a você. Essa dor, esse cansaço, nunca passa. A vida não tem graça nenhuma. Simultaneamente, Humberto pensava: a minha vida acabou, sou inútil. O que vou fazer agora? Eu acabei com o meu irmão. Foi para fugir de mim que ele morreu. Ele acabou comigo. Por causa da Irene, minha vida não tem sentido. No minuto seguinte, continuou. Mas ele não me respeitou e a Irene, juntos. Em seguida, as imagens da cena que presenciou quando encontrou Rubens e Irene no apartamento vinham à sua mente de forma viva, como se acontecessem naquele momento. Até as reações bioquímicas disparavam no corpo de Humberto.
provocando as mesmas sensações físicas como no instante em que flagrou-os juntos. Nesse momento, ele se sentia muito mal. O seu rosto esfriava, uma sensação de desmaio o dominava, como se fosse cair. Em meio a esse conjunto de sensações, começava a tremer e era vencido por uma crise de choro. O espírito Adhemar, triste e infeliz, experimentou grande satisfação por encontrar alguém tão compatível como Humberto. Dependente e deixando-se escravizar por outros espíritos também inferiores, Adhemar decidiu procurar um outro companheiro na espiritualidade para contar a novidade. Saindo à procura do espírito Natan, que não foi difícil encontrar, avisou: tem alguém que sofre como eu. A vida perdeu a graça para ele. Nosso chefe ficará muito feliz em saber disso. Já contou para ele? Perguntou Natan. Não, o caso é recente. Mas sou eu que vou ficar com essa vítima. Fui eu que encontrou o sujeito. Afirmava com jeito melancólico e um modo quase infantil. A gente recebe ordens. Cabe ao nosso chefe decidir. Mostra onde ele está, exigiu. Não, você quer ficar com ele. E fui eu que encontrei o cara. Só conto pro chefe. Então vamos lá. O nosso comandante decide. Onde ele está? Quis saber Adhemar. No lugar de sempre. Vamos. Imediatamente, eles seguiram atravessando várias regiões sob o domínio das sombras. Era um vale infeliz, onde grupos de espíritos hostis e desequilibrados se defrontavam sem qualquer razão. Mais adiante, alcançaram uma vila de ruas, vielas e alguns becos sinistros. As estruturas eram de deploráveis moradias, rodeadas como por esgotos correndo ao céu aberto. Havia vasta aglomeração de espíritos decadentes e sórdidos com aparência horrenda, pois seus corpos espirituais refletiam as suas viciações e revoltas. Outros ainda possuíam formas quase animalescas. Todos, sem dúvida, cumpriam ali sofrida penitência por sua natureza rude e cruel quando encarnados. À frente, a extensão do território mudava de aparência. Construções mais imponentes se erguiam, fazendo um contraste chocante com a região deplorável e miserável que as rodeavam. Adentrando naquele que parecia ser o edifício principal, Adhemar e Natan foram interpelados por um dos que ali estavam como guarda do lugar. Após dizerem com quem queriam falar, seguiram até o local indicado. Percorreram corredores e salões de aspecto desagradável e iluminação bruxuleante, de onde se ouviam gemidos, lamentos e choros. Adiante, chegaram à grande sala de atmosfera abafada, de pouca claridade, mobília escura e pesada, que lembravam tribunais de séculos atrás. O lugar estava lotado e não conseguiam entrar. Da porta ouviu-se vozerio em meio a algo semelhante à música primitiva, cujos tambores rufavam em ritmo alucinante e explosivo. Sentinelas, rigorosamente uniformizadas, preservavam a segurança do local. Um deles se adiantou frente a Natan e Adhemar, questionando a visita. O que querem? Viemos falar com o comandante de nossa equipe, o capitão Adamastor. Sem dizer nada, o guarda os deixou aguardando e, após minutos, retornou, acompanhado de um homem de aparência severa, com vestimentas imponentes, parecendo as de guerreiros dos primeiros séculos. Diante de Natan e Adhemar, ele questionou: O que querem?
Tenho novidades, chefe, disse Adimar com expressão melancólica. Encontrei alguém que me é compatível. Posso ficar com ele e me alimentar de suas energias? Assim vou me sentir melhor e ficar refeito para as outras tarefas. O senhor disse que eu teria créditos se encontrasse alguém novo e significativo. Vamos sair daqui. Venho até minha sala. Quero saber dessa história direito, ordenou em tom cavernoso, medonho e com modos rudes. Enquanto percorriam corredores, podiam ouvir gemidos desagradáveis, choros convulsivos e gritos atormentados de criaturas aglomeradas e presas atrás de grades em diversas celas. Eram espíritos escravizados ali por força de atração, pois quando encarnados viveram o erro moral e cometeram delitos dos mais diversos. Caluniaram, criaram ambientes negativos com suas brigas ou discussões sem propósito, cultivaram o ódio, a raiva e o rancor. Não perdoaram, foram maliciosos, traíram, enganaram, iludiram ou adulteraram, até em pensamento, tirando vantagem de alguma forma. Alimentaram-se nos vícios dos assédios morais ou sexuais, das fofocas e conversas sem fundamento sobre a vida alheia. Muitos cultivaram a discórdia, o ciúme, a inveja. Outros ainda viveram os vícios materiais, físicos. Abusaram do sexo, fumaram, drogaram-se ou beberam, destruindo células e neurônios perfeitos, concedidos pelo Pai como dádiva-bênção de saúde em um corpo físico perfeito. Havia os que centralizaram os sentidos humanos nos vícios do jogo, abusando das faculdades sagradas pela satisfação de elevar o ego ou em função da ganância pessoal. Todos vítimas de si mesmos, vítimas de suas paixões terrenas que inferiorizaram suas almas. Agora, no mundo real, eram obrigados a se defrontarem com as deploráveis condições em que se colocaram. Sem encontrar apoio ou amparo, como os que tiveram à disposição quando encarnados, estavam aglomerados, mas sozinhos com suas enfermidades. Muitos sofriam desequilíbrios mentais visíveis. Outros viviam necessidades enlouquecedoras no pântano de suas consciências, arquivos mentais de cada um. Muitos sabiam de seus erros, suplicavam socorro e misericórdia. A inquietação e o medo eram desesperadores. Adiante, Adamastor entrou em uma sala e colocou-se atrás de uma mesa, espalmando as mãos ao indagar. Como aconteceu? Há quanto tempo a criatura infeliz é compatível com você? Pois para não ter companhia espiritual, sendo como me diz, só pode ser um caso novo. É um caso novo, é um rapaz. Parece que tinha conhecimento espírita e tarefeiro na área. O cara tinha recursos, mas não era tão bom para usar o que sabia a seu favor. Ele começou a gostar da namorada do irmão. Parece que eles se conheceram de outras vidas. Daí que ele tinha um compromisso com outra e queria terminar, mas não pôde porque ela ficou grávida. Só que esse filho é do irmão dele. O sujeito não sabia que o irmão tinha um caso com a namorada dele, até pegar os dois na cama. Adamastor gargalhou prazerosamente, desferiu palavrões e riu de novo.
e em seguida fez um gesto para que Admar continuasse, e assim ele o fez. Foi na semana do casamento dele que pegou os dois juntos. Depois quis matar o irmão, mas esse irmão fugiu de moto e morreu num acidente. O cara ficou em choque, confuso, e aí tudo ficou favorável para mim. Primeiro ele ficou triste, agora está em depressão. A vida dele não vale nada, tudo deu errado. Está com ódio do irmão, mas com peso na consciência. E quem você deixou lá para vigiar esse sujeito? Quis saber Adamastor, ainda sob o efeito do riso. Ah, ninguém. Viemos aqui para falar para o senhor primeiro. Imbecis! Vociferou irritado. Como podem deixar uma presa dessa sem acompanhamento de um dos nossos? Depois de esbravejar e protestar com alguns palavrões, exigiu saber: onde está o desgraçado? Vamos, eu mostro. Constrangeu-se Admar. Depois de refeito o caminho de volta, o espírito Adamastor, junto com Admar, Natan e outros 4, que se portavam como soldados fiéis, chegaram à casa de Humberto. Havia algum tempo que não realizavam o culto do Evangelho no lar, naquela residência, e a energia protetora promovida por essa prática estava enfraquecida, quase não existia. Além disso, havia os fluidos pesarosos trazidos e criados pelo senhor Leopoldo, pai de Humberto, que cultivava o vício da bebida alcoólica e era acompanhado por irmãos espirituais totalmente desequilibrados, os quais continuavam dependentes, necessitados das energias funestas produzidas pela beberagem do homem. Como se não bastasse, Humberto se enfraquecia mental e espiritualmente quando oferecia atenção aos pensamentos decaídos, sofridos e tristes que alimentava. Não havia um campo magnético que protegesse espiritualmente aquela residência. E mesmo a presença dos mentores ali não podiam socorrer os encarnados por eles estarem em outro nível de elevação. Além disso, não se ajuda aquele que não deseja. Nossos pensamentos, nossas práticas e nossa linguagem são responsáveis pelas forças superiores que nos protegem. Sem conseguir detectar as entidades mais elevadas, Adamastor e os demais adentraram em cada ambiente à procura de sua vítima. Chegando ao quarto, encontraram Humberto largado na cama, entregue às torturas e dores de suas próprias reflexões. Adamastor parou desconfiado, fitando o rapaz por algum tempo. Humberto não tinha a mesma aparência de antes, mas o outro sentiu que era alguém que conhecia. Em absoluto silêncio, ele o rodeou, conhecendo intimamente a sua vida mental, sua organização psíquica. Com os olhos esgazeados, como que assombrado ao reconhecer de quem se tratava, o espírito Adamastor pôs-se firme frente a Humberto e, após uma gargalhada estrondosa, sarcástica, falou em tom irônico e cruel: Te encontrei, desgraçado! Como desejei te encontrar, seu infeliz! E não precisei te procurar muito, não. Você se acha muito bom e tinha o poder de me prender naquela colônia, dizendo que era para o meu bem, para a minha recuperação e evolução. Me deixou trancafiado por décadas. Eu ficava necessitado e enlouquecido. Os meus vícios não eram da sua conta,
e eu quase fiquei louco naquela enfermaria dos perturbados. Eu só queria ter liberdade e me aliviar do que sentia. Pouco importava para você se eu precisava vampirizar alguém infeliz ou não. Com um olhar colérico, apurado, prosseguiu com jeito insensível. Tanto fez que conseguiu que eu reencarnasse, fazendo eu acreditar que seria o melhor. Me convenceu que os meus desejos sexuais foram abusivos e que minha consciência pedia ajuste. Falou que depois desse ajuste eu seria uma criatura melhor. Acreditando que me sentiria aliviado, até me convenci em reencarnar, passando por experiências que você nem imagina, seu infeliz. Há alguns minutos em que o observava, contou, enraivecido. Vivi uma vida miserável, em favelas e no meio do crime. Sofri abusos desde menino. Não tive família. Fiz tráfico de armas e drogas. Roubei, matei, abusei e fui parar na prisão. Machucado e ferido, me usaram de tudo quanto era jeito, dia e noite. Foram anos de inferno. Depois que morri, assassinado na cadeia, fui socorrido por amigos que me esperavam, pois para eles eu tinha valor. Você mentiu para mim. Hoje a situação mudou. Eu estou no comando. Sou uma autoridade agora e você não tem mais poder sobre mim. Sou o capitão Adamastor. Percebendo a fragilidade de Humberto, ele avisou: tenho muitos como você. São desequilibrados, desesperados, loucos, infelizes. Vou acabar com a sua vida, porque o que eu mais quero é encontrar você fraco assim depois da sua morte. Apesar de não ouvi-lo, Humberto sentia suas vibrações. Sem entender o que estava acontecendo, começou a experimentar uma sensação terrível. O seu corpo estremecia, ao mesmo tempo que pensamentos confusos e tumultuados invadiam cruelmente suas ideias, proporcionando um medo indeterminado. Cerrando os olhos, afundou a cabeça no travesseiro, procurando fugir daquelas sensações. Impossível. Então se fechava na câmara escura da memória, sem buscar saída. Assim passou a tarde. Adamastor circunvagou o olhar, tentando ver como estava a espiritualidade daquela residência. Visualizando energias negativas produzidas pela presença de bebida alcoólica e irmãos infelizes que permaneciam ali, à espera do Sr. Leopoldo, sentia um contentamento inebriante. Sabia que Humberto poderia ficar à sua mercê se continuasse com aquele nível de pensamento e sem reações que o impulsionassem a uma melhora. Virando-se para um de seus subordinados, o espírito Adamastor ordenou: você vem comigo. Os outros ficam aqui, tomando conta dele e da casa. Ele é meu, voltarei com reforço. Esse cara não pode escapar. Continue envolvendo esse infeliz com suas energias para que ele esmoreça a cada segundo e não reaja. Voltando-se para Humberto, ainda falou: é uma pena você não ter nenhum desequilíbrio na área do sexo, do vício no álcool, nem cigarro, nem outras drogas. Se tivesse, teria muita afinidade comigo e eu faria você conhecer o inferno por muitas e muitas reencarnações pela frente, pois eu o ajudaria a cometer tanta coisa.
Mas antes seria escravizado e meu prisioneiro por séculos, seu infeliz. Porém, ter você nesse estado já é grande coisa. Aguarde, vai ver o que eu vou fazer com você. Dizendo isso, ele se retirou rapidamente.